pessoal, meu nome é Andrei Calazans, sou engenheiro de software especializado em React Native e vou compartilhar com vocês essa talk em que espero abranger os seguintes tópicos: o que é performance, como medir, como investigar e um estudo de caso que pude ter experiência recentemente. Primeiro, a razão que eu quero definir performance é porque quando alguém fala com você que ele tem um problema de performance, ou ele encontrou um problema de performance no seu aplicativo, ele, ele vem com uma expressão muito genérica. Ele fala, hey, Houston, we have a performance problem. Né? E essa expressão que eu tenho um problema de performance, ele não te fala exatamente qual que é o problema. Porque, por exemplo, no primeiro vídeo você pode ver que você tem uma tela que está demorando para virar interativa por causa de um estado de loading. Isso pode ser definido como problema de performance. Assim como também o segundo vídeo, uma pessoa fazendo um scroll em uma lista e vendo vários elementos do UI não sendo renderizados, também pode ser definido como um problema de performance. Como também no terceiro exemplo, uma pessoa ao navegar por uma tela e essa tela ela engasgar dessa maneira, ela ter esses FPS sendo dropados, também é um problema de performance. E similarmente, numa tela onde você, ao fazer um scroll, você vê todos os elementos, porém ele também engasga enquanto você está fazendo o scroll, isso também é um problema de performance. Só que todos esses problemas eles têm causas diferentes, eles têm maneiras diferentes de serem descobertos. Porém, todos eles compartilham algo em comum, que é latência, ou seja, latência em todos os lugares. Achei interessante, eu percebi depois que eu estava fazendo essa talk, como que latência ela não é muito usado no português. Quando eu busquei a definição de latência em português, eu até percebi que na psicanálise ela tem uma definição bem diferente daquilo que eu entendo por latência, né? Se referindo ao período durante o qual o interesse sexual é sublimado durante o início da adolescência. Não é isso que eu quero dizer quando eu me refiro à latência. A latência que eu me refiro é da engenharia, que se refere a um intervalo entre um ponto ao outro, ou a duração. E quando a gente fala que o problema é latência, é porque nós temos algo demorando mais do que deveria. Para a gente poder investigar e entender o que está acontecendo nos nossos sistemas, obviamente a gente precisa adicionar observabilidade. Então, um dos tópicos que eu quero abranger aqui é a estratégia de como capturar a latência, como você observar ela. O grande objetivo com inserindo observabilidade nos nossos sistemas é para a gente ser mais proativo versus reativo. E o que eu quero dizer com isso é aquela expressão que a gente usa na engenharia de software relacionada ao Shift Left Model, que é trazer o problema o mais para a esquerda possível, ou seja, descobrir o problema o quanto mais cedo. Ao invés do seu time de QA ou então seu próprio usuário reclamar com você que ele descobriu que tem um problema de performance, você descobrir isso antes dele. Algumas estratégias que você. Uma das áreas onde você precisa adicionar observabilidade sobre latência é na requisição de dados. Esse é um tópico mais para o back-end, porém, existem ferramentas que nem Grafana e Datadog que te permite fazer o rastreamento de quanto tempo está demorando tudo que está acontecendo no seu back-end, como também as requisições de dados. Isso vai te dar observabilidade sobre qual está sendo a nossa demora, qual a duração das nossas requisições. Diferente do Datadog, que é uma empresa fechada e tem um custo, o Grafana é um produto open source e eu não vou entrar muito a respeito disso, porque isso é mais um tópico de back-end, mas Grafana é um produto legal para você brincar e ver como que você pode adicionar observabilidade no seu back-end e nas suas requisições de dados. Indo mais para o nosso foco atual, que é no cliente, que é como que nós podemos adicionar essa observabilidade no nosso aplicativo, especificamente no React Native, eu trago para vocês uma biblioteca chamada React Native Performance. Essa biblioteca React Native Performance, ela foi criada por um engenheiro chamado Joel Arvidsson, ou Joel, né, Arvidsson em português. E eu acho essa biblioteca interessante porque ela te dá a imperatividade, ou seja, uma maneira de você explicitamente marcar um ponto e outro, certo? E ter essa duração para você, parecidamente com aquela API do console log, do console.time e console.timeend, que te permite você logar o tempo de duração entre dois pontos.
E além disso, ela usa também alguns marcadores internos do React Native para você observar, que são referentes ao tempo de duração de algumas coisas internas do mecanismo do React Native que eu vou explicar logo a seguir. E ainda mais, além disso tudo, ele faz isso de uma maneira bem interessante, que ao invés de observar e imediatamente logar tudo, ele coloca todos os logs em uma fileira e ele espera o momento em que o processamento está menos sendo requisitado para enviar esses dados, para você poder enviar esses dados para o seu back-end depois. Então eu acho muito interessante essa biblioteca. Falando sobre os marcadores internos do React Native que essa biblioteca disponibiliza para você, aqui tem uma lista. Por exemplo, o React Native, ele internamente ele já faz já a marcação do tempo que demora para fazer a inicialização nativa, de toda a camada nativa. E inclusive também de quanto tempo demora para você parsear o seu JavaScript bundle. E também quanto tempo demora para demonstrar para renderizar o primeiro conteúdo na interface de usuário. Então, por exemplo, você consegue capturar você consegue medir o quanto demorou a inicializar a camada nativa usando esse performance.measure aqui, em que você vai apelidar essa mensuração. Você vai chamar ela de native launch e ela vai ser uma mensuração do ponto native launch start até o ponto native launch end. Essa mensuração especificamente vai te dizer o quanto tempo demorou para o seu React Native App para ele poder inicializar toda a camada nativa. E por que você quer fazer essa mensuração? A razão é qual você vai ter observabilidade toda vez o quanto está demorando para inicializar os seus módulos nativos. Às vezes você pode, sem saber ou por acaso, estar inicializando algum módulo nativo que está bloqueando a inicialização do seu app. E isso pode te causar uma latência de até 1 segundo, por exemplo. Existem algumas maneiras interessantes de como lidar com isso, e também com a nova arquitetura, isso vai mudar um pouco para uma maneira mais preguiçosa, né, que a gente fala de lazy native module loading. Mas é interessante você mensurar isso para você ter observabilidade sobre esse possível problema. Para você poder mensurar o tempo que demora para você fazer um cold start, que seria o início do seu aplicativo frio, né? Você pode também simplesmente logar o tempo que demorou do início da camada nativa de ser iniciada até o content appeared. Esse content appeared, ele é novamente um marcador interno que existe no React Native. Eu quero entrar mais adentro em como que esse content appeared é logado, logo a seguir você vai entender. Mas te dando uma breve introdução a ele, o React Native ele faz uma marcação para quando você tenta renderizar, logo depois que você insere a primeira interface de usuário nativamente, certo? Você tem lá o seu React, o seu JavaScript, ele devolve um JSX, que é a sua representação da interface do usuário, e quando o React Native parseia tudo isso e implementa o primeiro view, a primeira interface, ele marca isso para você. E o React Native Performance, ele vai lá e pega essa métrica e loga ele como Content Appeared. Eu já mencionei sobre o JS Bundle, né, que é o tempo que demora para parsear o JS Bundle. Isso é interessante você também marquear e estar observando, porque o tamanho do seu bundle inicial vai impactar o tempo que demora para abrir o aplicativo seu no React Native. Então, quanto maior, mais lento. E observar isso vai te possibilitar mensurar o impacto disso. Existem hoje, claro, estratégias para melhorar isso. Por exemplo, o próprio uso do Hermes melhora isso drasticamente, mas ainda assim tem um custo que ainda está relacionado ao tamanho do seu JS Bundle. Tem também o RAM Bundles, que é uma outra estratégia que o React Native te possibilita, em que ao invés de você
fazer o load inicial de todo o seu JavaScript, você faz um load inicial só daquilo que você realmente precisa, que também melhora muito o tempo inicial de load do seu app. Fazendo um deep dive no Content Appeared, que eu prometi que eu ia fazer, isso aqui é como o Content Appeared é logado no Android. No Android você pode ver que nós temos um método chamado onViewAdded, que é controlado pelo React Root View da lógica do React Native, e quando ele faz a primeira inserção de uma interface, ele faz esse log para você. Similarmente, no iOS é a mesma coisa, só que no iOS ele tem um nome diferente, é uma flag, né, uma bandeira chamada RCTPLTTI, que eu acho que significa React Performance Logging Time to Interactive. E ele é a mesma lógica. Assim que ele insere o primeiro view, né, na interface, no aplicativo, ele faz esse log. Então, até aqui eu mostrei, a gente está falando sobre como adicionar o rastreamento de latência no cliente. Beleza? E até aqui também eu falei sobre uns marcadores que já vêm com o React Native e o React Native Performance já utiliza para você e como você lê eles para você ter observabilidade sobre o impacto deles no seu aplicativo ou sobre como as suas mudanças estão mudando essas métricas. Depois disso, o que te sobra é você fazer a mensuração do seu load time, das partes importantes do seu aplicativo de uma maneira mais imperativa, mais explícita, onde você vai lá numa tela e você vai falar, ei, de ponto A a ponto B, quanto tempo demorou? E isso fica de acordo com a necessidade do seu projeto, certo? Por exemplo, nós temos empresas que só querem focar na parte que eles chamam de jornada crítica do usuário, né? Que são as navegações mais importantes. E isso fica muito a sua decisão. Então, inicialmente, eu quero mostrar para você como você, imperativamente, usando Performance, essa biblioteca React Native Performance, como você pode fazer esse rastreamento no cliente. Mas também tem já existe uma biblioteca que também te dá um framework para você seguir. Um método mais de A a B para você seguir. Então, vamos falar primeiramente sobre como que você poderia fazer o rastreamento de tempo de demora de uma tela. Você tem duas opções. Você precisa marcar o início e o fim. Para marcar o início, você pode marcar desde o ponto em que você deu o disparo de navegar, certo? Que seria aqui, por exemplo. Então você tem o seu navegador, a sua biblioteca de navigation, e quando ele vai dar o push da sua tela nova, você faz essa marcação do início desse push para você poder comparar o ponto A ponto B. Uma outra estratégia que as pessoas têm utilizado também é, ao invés de marcar o ponto do push, marcar o first, a primeira renderização do componente da tela em si. Por exemplo, quando o React chamar o componente pai da sua tela, você pode marcar aquilo ali como sendo o ponto inicial. Claro que há uma diferença. No primeiro, você está considerando também o tempo que demora toda a lógica da sua biblioteca de navigation. E na segunda estratégia, você está desconsiderando isso. Então, fica muito a definição de como o seu time acha melhor. Nesse caso aqui, para você definir o ponto em que o componente pai é chamado, eu criei esse hook customizado chamado useOnFirstCall. Esse useOnFirstCall nada mais é do que um hook bem simplesinho, que ele usa uma bandeira de wasCalled, usando o useRef, só para a gente fazer um guard, uma proteção, para só chamar esse callback na primeira vez que o componente for chamado pelo React, certo? Então fica muito a seu dispor. E depois você precisa marcar quando o componente ou a tela terminou de renderizar. Nesse caso, usualmente eu prefiro o onLayout. Então, todo view do React Native, todo componente nativo do React Native, ele tem uma prop chamada onLayout. Essa prop onLayout, ela é chamada assim aquela interface, aquele elemento foi pintado na tela e teve as suas mensurações, as suas medidas calculadas. Ou seja, é o ponto em que ele realmente foi para a tela. Quando deu esse onLayout, você pode considerar que esse elemento foi pintado na tela. Então é sempre o momento que eu acho mais correto para você definir como, ok, nós terminamos de renderizar essa tela.
Se você colocar um view no fim da sua árvore de UI, você vai ter um ponto assim entre eu comecei a renderizar e eu terminei de renderizar. É claro que existem pessoas que também fazem uso do useEffect. O useEffect também pode ser um proxy, né, uma maneira de você pegar essa referência, sendo que aqui eu não coloquei nenhuma dependência no meu useEffect e eu estou simplesmente chamando o fim da minha tela quando o useEffect foi chamado aqui. Claro que você também pode, por exemplo, colocar um if-else relacionado a algum dado específico que você espera que esteja presente para você determinar que é o fim da renderização da sua tela. E tem também a biblioteca que a Shopify anunciou há alguns meses atrás e recentemente também postou um blog sobre isso, que é também uma biblioteca similar ao React Native Performance, só que ela te dá um pouco mais de estrutura para como estruturar todos esses logs. Só que ela ainda não resolve esse problema da imperatividade de marcar o começo e o fim das coisas. Apesar dela te dar um pouco mais de estrutura, você ainda precisa dizer quando é o começo e ela usa, especificamente, ela usa navigation push, né? Ela tem lá uma função que faz um wrap em volta do React Navigation, para quando você fizer um navigate push, ele vai marcar o início da renderização da tela. Porém, declarar o fim da renderização da tela, você ainda precisa imperativamente dizer que quando certo dado estiver presente, você pode considerar isso o fim. Isso ainda não é muito legal, mas é a maneira que nós temos hoje. Eu tenho até um assunto separado em que eu vou talvez apresentar depois sobre como a gente poderia, se você faz uso de bastante suspense, você poderia usar o suspense como um proxy, ou seja, uma maneira de mapear o tempo de duração do seu load time e ter isso automaticamente em todas as suas telas. Mas isso não é um problema ainda resolvido e infelizmente, até na indústria de jogos, eles ainda fazem toda esse rastreamento de performance de uma maneira bem imperativa, adicionando logs no ponto que é o começo e no ponto que é o fim em todos os lugares. Então, só trazendo mais informações sobre esse Shopify React Native Performance. Inclusive, eles até colocam isso, né, no blog post que eles falaram, que eles escreveram recentemente. Eles falam que o principal funcionalidade dessa biblioteca é funcionar como um timer. Que ainda o problema é você definir aonde que é o começo e o fim desse timer, né? Então isso ainda fica para você. E você pode ver num exemplo aqui que na linha 7 você tem que definir quando que a interatividade começou. Então você ainda precisa fazer essa lógica de uma maneira bem imperativa. Eu comentei sobre o Critical User Journey, sobre como que fica uma estratégia do que você quer realmente observar. Você também não vai querer observar tudo, porque às vezes isso pode te causar, o próprio ato da observação pode causar latência. Então ele tem esse balanço que você precisa considerar. Até então a gente falou sobre como adicionar observabilidade no cliente, certo? Só que tem uns desafios aí. Você pode fazer isso de uma maneira bem imperativa, aonde você vai, né, marcar de começo ao fim, mas existem alguns dados que você pode observar no seu aplicativo, como CPU, memória, FPS, estatísticas de FPS. Só que esses dados, eles ainda têm o problema de que quando você observa eles, eles podem causar latência no seu sistema, ele pode causar um certo load no seu sistema que você precisa considerar. O Alexandre Morox, da BM Tech, ele tem dado algumas toques e tem falado bastante sobre o assunto de performance no React Native. E ele deu uma toque falando sobre esse plugin do Flipper para você avaliar a performance do seu aplicativo Android. Ele consegue ler esses dados mesmo de um app em produção e você consegue pegar lá o FPS, o uso de memória e CPU do seu app. É bem interessante, mas você vai notar que toda vez que você fizer isso, você também a performance não vai ser igual. Inclusive no aplicativo do YouTube, quando eu fiz aqui essa mensuração, ele começa a dar uma engasgada pelo próprio ato da mensuração. Eu usualmente não recomendo esse tipo de observabilidade em um app em produção. E usualmente isso aqui é uma ferramenta para você fazer uma avaliação pós possível reajuste. Então, definiu que tem um problema e você sabe que esse problema está relacionado a FPS ou o uso de CPU, você pode
fazer comparativos locais entre A e A', né, que seria A e A mais uma pequena mudança. Aí fica comparável. E além de fazer isso com o Android, ele também tem o React Native Flipper Performance Monitor, que também é uma plugin do Flipper que funciona tanto para iOS quanto para Android, só que ele é mais simples, ele foca apenas no FPS, que também existe aqui. Esse aqui é um rápido vídeo disso. Até então, a gente falou sobre mensurar e observar no cliente, e também sobre CPU, Memory e FPS Statistics com esses plugins do Flipper. Só que também existem ferramentas nativas, correto? Tanto para iOS quanto para Android. O iOS, raramente você tem problema de performance no iOS, porém, se você tiver, o Xcode também tem uma lista de vários instrumentos, várias ferramentas para te auxiliar nisso. Como, por exemplo, se você rodar o seu aplicativo no Xcode, você vai poder ver lá o quanto que ele usou de CPU, de memória, de network e até FPS. Usualmente, FPS não está sempre disponível. Então, por exemplo, no aplicativo que eu trabalho, o FPS ele não está disponível na tábua de debug. Porém, você consegue usar dentro de Instruments, ele tem lá um aplicativo específico chamado para Game Performance, que te permite analisar a FPS do seu app no iOS. E tudo isso aqui que tem no iOS tem também no Android. Usualmente, é claro que no React Native a gente sempre gostaria de resolver o problema na camada do React Native. Porém, logo depois eu vou mostrar um pouco mais também como se você precisar fazer um levantamento de perfil do processamento. No Android, o Android Studio também tem ferramentas para isso. Quando você tiver o problema e você precisar, então, investigar a latência, investigar um problema de performance, a estratégia geralmente é sempre a mesma, independente dos problemas. A primeira coisa que você precisa fazer é isolar o problema, onde, né, a tela onde você tem esse problema, ir lá isolar aquilo, para você diminuir a quantidade de variáveis que influenciam o problema, reproduzir o problema em um ambiente de produção. Eu já trabalho com React Native há 6 anos praticamente. Eu já perdi muito tempo tentando resolver um problema de performance num ambiente de desenvolvimento para depois ver que em produção aquela solução não faz diferença nenhuma. Era um problema, era mais a ver com o ambiente de desenvolvimento. Então, não perca seu tempo. Não tente resolver o problema de performance num ambiente de desenvolvimento. Depois disso, você precisa capturar múltiplas métricas. Existem, né, várias estratégias para isso, mas você precisa descobrir um meio de capturar essas métricas de uma maneira que é comparável e determinístico e que ao próprio ato de capturação das métricas não influencie o problema. Então, isso você precisa sempre considerar isso. E depois investigar os possíveis problemas e tentar as soluções e ir comparando. É um processo experimental e é bem legal, é uma metodologia científica. E depois que você tentar resolver o problema, você vai repetir os passos 2 e 3 para comparar os resultados. Então, assim, no React Native, essas estratégias elas se aplicam a qualquer domínio de software. Qualquer um, se estiver trabalhando no back-end, front-end, qual é que seja, você pode aplicar essa lógica. Porém, no React Native específico, você tem ferramentas diferentes. Então, você vai começar fazendo o levantamento de perfil do processamento, né, que a gente pode fazer isso com o Chrome Profiler Tab, né, que é fazendo remote debugging, você pode fazer o levantamento de processo com o Profiler Tab, você pode observar o FPS, memória e o uso de CPU, como já mostrei. Você pode pegar todos os rastros que você foi fazendo log de performance do cliente. E, por último, você também pode usar o React DevTools. Acho que nessa conferência todo mundo tem experiência com o React e conhece o React DevTools, que te permite lá visualizar como que você está renderizando aquela árvore do React, quais são os componentes que estão renderizando com mais frequência. E tem também, depois eu vou falar sobre o links. Como esse tópico ele é muito abrangente, eu preciso, né, focar em algumas coisas e deixar algumas coisas de lado. Mas aquele Alexandre do BMTech, ele também tem uma talk que ele fala especificamente sobre React DevTools e como ele usa o React DevTools para achar lá árvores, pontos ou componentes que estão renderizando mais do que deveriam dentro de uma lista. Acho uma talk bem interessante. Eu tenho um link no final dos meus slides. Então, vamos pensar que a gente precisa sempre definir qual que vai ser a estratégia 3 e 4, certo? Como que nós vamos capturar as métricas e como nós vamos investigar o problema. Então, por exemplo, quando você tem um problema que nem esse daqui, que é a demora para a tela inicial aparecer, qual que é a estratégia que você toma? Como você tentaria descobrir esse problema? Então, obviamente, a primeira estratégia é você fazer uma análise das requisições que estão saindo do seu aplicativo, tentar visualizar usando, né, o Network Tab do Chrome, tentar visualizar se você talvez tenha uma cascata de requisições, se você não
está fazendo paralelização? Ou será que tem algum request que está demorando mais do que deveria? Se perguntar se isso é um problema de latência do back-end, se o back-end que está com tempo de resposta muito longo, se você pode cachear alguma coisa. E por fim, observar também as métricas de performance que você adicionou, todos os traços, todos os logs de performance que você está fazendo no cliente, você também pode observar isso. Por exemplo, o React Native Performance, a maneira que a gente recebe todos os logs que ele vai marcando é através de um observer, e você pode, no cliente, simplesmente fazer o console.log e depois parsear os seus logs do seu app, né? E ver lá quanto tempo está demorando tudo, para você entender o que está acontecendo durante esse período. No Android você pode usar o logcat para parsear todos os logs. E com o iOS você precisa fazer um attach process com o seu aplicativo, ou seja, você precisa rodar o seu aplicativo no Xcode com a configuração de release, com a configuração de produção, e rodar o aplicativo, e você vai ter acesso a todos os logs que estão acontecendo. Aí você pode parsear e montar lá um gráfico que demonstra o que está acontecendo com o seu aplicativo durante esse período. Eu digo o ponto 2 também é importante porque, por exemplo, eu já tive problema de que eu tinha uma tela que fazia uma requisição que demorava 2 segundos, porém, até o ponto da tela sair desse ponto de loading e mostrar ou virar interativa, demorava 4. Então nós tínhamos 2 segundos sendo gastos com outras coisas que não estavam relacionadas à requisição de dados. Então nem sempre é requisição de dados, por isso que é legal você observar várias métricas. E você precisa fazer isso de uma maneira que não influencie o resultado, né? Nesse segundo problema, onde você tem uma lista e ela está renderizando itens em brancos, isso aqui é um problema de processamento do JavaScript, então provavelmente você precisa rodar o seu aplicativo e fazer um levantamento do perfil do processamento. E também o React DevTools pode ajudar nesse caso, porque como isso é uma lista virtualizada do React Native e pode ter um problema de renderização acontecendo. E a própria Virtualized List do React Native, ele tem uma prop chamada debug, que você pode ligar ela, botar um boolean como true nela e você pode visualizar dados sobre como que ela está fazendo essa virtualização. Quantos itens ela está renderizando em cima, quantos itens ela está renderizando embaixo, qual é o viewable items daquele momento. E aí você pode mexer com as configurações da sua lista virtualizada para você tentar ter um balanço de quantos itens são renderizados e não ter esse problema de itens renderizados em branco. Nesse assunto de lista, claro que o flat list do React Native ele é meio famoso por esse problema e existem outras soluções que nem o flash list da própria Shopify também, mas novamente, eu digo que na maioria das vezes você consegue resolver o problema do flat list. Eu ainda não encontrei uma lista que eu não consegui resolver. Era só uma questão de acertar a configuração dela e ter certeza de que você não está renderizando mais do que você precisa. Nesse terceiro problema, novamente, se você está dropando FPS quando você tenta renderizar uma tela, você precisa fazer o levantamento de perfil do processamento. E nesse caso em específico, às vezes no JavaScript você não vai achar, porque se você notar que o FPS que está dropando é na thread do UI. Então, esse é um caso em que você precisaria fazer o levantamento de perfil aqui nativamente. Então, no Xcode, tem o Xcode Instruments que te permite lá ter detalhadamente quais são as funções que estão sendo chamadas. É óbvio que, nesse caso aqui, é por causa da animação desse gráfico. Então, você com certeza vai ver várias funções do gráfico, de renderização do gráfico sendo chamada repetidamente e provavelmente bloqueando a renderização do UI. Então, você vai ter que analisar isso. No Android Studio tem também exatamente a mesma coisa. Você consegue ter um flame graph, fazer lá o levantamento do perfil do processamento e ver quais são as funções que estão sendo chamadas, quais estão demorando mais. E aí você pode tentar optimizar isso. Não tem uma solução única para o problema, porque depende muito da causa. E por último, nessa talk hoje, eu quero compartilhar um estudo de caso, um problema que a gente teve que solucionar. E novamente ela começou assim. Ela começou que alguém mandando uma mensagem falando "Hey, we have a performance problem", inclusive presumindo que talvez essa performance problem fosse relacionada a uma mudança recente que nós tivemos, que não tinha nada a ver. Por quê? Porque performance problem é um problema muito abrangente e nem sempre significa a mesma coisa. Mas o que estava acontecendo é que, conforme o usuário estava scrollando para baixo na nossa lista, ou para cima, ela estava engasgando um pouco. E a gente não tinha mudado nada na lista.
lista. Então não fazia o menor sentido por que a gente teve essa regressão. Então como que nós descobrimos esse problema? Eu segui a estratégia que eu mesmo disse aqui. Eu isolei o problema, reproduzindo um ambiente de produção e fui pegar várias métricas. No meu caso, eu tinha a sensação que era na camada do JS. Era com JavaScript. Alguma coisa no JavaScript mudou e estava causando isso. E era no Android. Então nós pegamos, no nosso caso, eu rodei na tab de Profiler, eu conectei ao JavaScript rodando no meu device Android. Usando o Chrome Inspect, você consegue se conectar ao JavaScript rodando no seu próprio device. É claro que tem uma configuração que você precisa fazer para você fazer o forwarding do ports, mas eu posso compartilhar um link depois a respeito disso. Isso te permite você se conectar ao JavaScript rodando direto no device e poder fazer o profiler dele. Quando eu fiz isso, eu isolei o problema, fiz vários profiles, eu fiz 6 profiles, se eu não me engano, e eu salvei os arquivos de profile que são gerados. Depois que eu gerei esses arquivos, eu abri eles em um aplicativo chamado speedscope.app. No speedscope.app, ele é um visualizador de flame graph desses arquivos de profile. A razão pela qual eu prefiro esse é porque ele é mais responsivo, ele é bem mais rápido. E aí, quando eu fui analisar o período em que de testes que eu estava fazendo, eu percebi que tinha uma função especificamente que não está dando muito para ver aqui porque o meu screenshot ele estava com baixa resolução, mas eu percebi que tinha uma função chamada leave breadcrumb que estava tendo um tempo total de acima de 3 segundos. E isso me chamou a atenção, né? Não faz o menor sentido essa função ter uma duração tão grande. E eu sei que esse leave breadcrumb é de uma biblioteca chamada Bugsnag. E o Bugsnag é para você fazer reportagem de erros do seu aplicativo. E o que estava acontecendo? Quando eu descobri o problema, o que o leave breadcrumb estava fazendo? O leave breadcrumb ele estava congestionando o JavaScript porque o leave breadcrumb ele faz uma chamada nativa, né, usando um módulo nativo. Então todos os argumentos que você passa para o leave breadcrumb vão ser mandados para a camada nativa, então precisam ser serializados, porque é assim que funciona a ponte do React Native. E recentemente nós tínhamos feito uma mudança na configuração em que nós adicionamos o stack trace no leave breadcrumbs. Então toda vez que você fazer uma chamada do leave breadcrumbs do Bugsnag, a gente também estava adicionando um stack trace da onde foi chamado, para a gente poder, né, fazer o debug, ter maior observabilidade sobre o que acontece no nosso aplicativo. Só que o problema é que um stack trace, geralmente, ele é uma pilha grande de informação, correto? Então ele adiciona um argumento bem grande para ser serializado. Isso geralmente não seria um grande problema se você chamar leave breadcrumbs apenas uma vez. Porém, a maneira que nós temos implementado a observabilidade no nosso app é de ter leave breadcrumbs em vários lugares para a gente conseguir entender tudo o que está acontecendo. Então isso gerou um congestionamento na ponte do React Native e foi a causa pela qual nós estávamos vendo aquele lag, aquele congestionamento conforme o usuário estava fazendo o scroll. E esse é um caso em que foi a estratégia, né, de você pegar, isolar, trazer as métricas. No meu caso, as nossas métricas foi o perfil que eu consegui fazer o levantamento do CPU, do JavaScript, e aí eu investiguei o que estava acontecendo naquele flame graph e o que pulou para mim era isso. E depois que eu percebi onde estava acontecendo o problema, eu removi o problema, rodei novamente o teste para ver se isso solucionava, e solucionava, então para mim já estava pronto, já estava solucionado. Essa toque é grande e ela abrange muitas coisas e muita coisa que eu deixei de falar aqui, mas eu quero concluir deixando alguns pontos, que nem, por exemplo, quando você for capturar ou fazer o rastreamento de performance da sua requisição de dados. Uma coisa que a gente tem notado bastante é como que o seu signal strength, né, que é qual que é o seu nível de sinal do usuário no momento, pode influenciar suas métricas. Então é interessante levar isso em consideração. Existe uma nova plataforma chamada Maestro Cloud, que te dá um resumo bem interessante do seu aplicativo também. Ele tenta automatizar algumas coisas e ele faz também end-to-end testing no seu app. Depois eu vou compartilhar o link sobre isso, eu acho bem legal também dar uma olhada. Tem as talks do Alexandre também, que entram mais a fundo sobre, por exemplo, como usar React DevTools especificamente. O React Native Firebase também tem uma biblioteca para rastreamento de performance no cliente. Existe a biblioteca Reassure, que eu acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, que é especificamente para testar a renderização de componentes do React.
React, que funciona com React Native. E lembrando que ambiente de dev, né, de desenvolvimento não é igual de produção, então nunca considere a rastreabilidade de um ambiente de desenvolvimento como métrica ou evidência para uma melhora ou para uma comparação que não vai dar certo. E sempre tente buscar APIs que sejam bem determinísticas para você fazer essa comparação. Você precisa tentar remover as variáveis que não são constantes, né, na sua comparação. Então é algo a se considerar. E terminando, às vezes as pessoas pensam que o problema é o React Native, mas usualmente eu tenho uma teoria que a flexibilidade do React em si é o que acaba trazendo muitos problemas para o mobile device, né? Porque já é um ambiente bem mais restritivo. E como o React ele é muito flexível, ele te possibilita muitas maneiras diferentes de desenvolver, isso acaba causando às vezes alguns problemas de performance, mas sabendo como investigar e como resolver esses problemas, você consegue com certeza entregar aplicativos de excelente qualidade. Pessoal, obrigado e obrigado por ter participado da minha talk. Falou!